Alô, bom dia, estamos de volta neste último dia de novembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Chegamos finalmente ao dia 30 do 11º mês, agora falta pouquinho para 25. Meus queridos amigos, o radialista mais polêmico dos Estados Unidos, Hal Turner, publicou uma notícia bem preocupante nas últimas horas no seu blog. Ele disse o seguinte: o Ministério Russo das Situações de Emergência acaba de emitir um boletim pedindo aos cidadãos que se preparem para emergências, que se preparem com bolsas de emergência, com alimentos, água e medicamentos para sobreviver em zonas de conflito ou áreas de alto risco. Isso foi anunciado há poucas horas, como disse, e eu procurei em vários sites russos que eu normalmente sigo para me atualizar das notícias de lá, do planeta Rússia, e não encontrei essa informação. Mas, como a aura de Hal Turner, dizem muitos, tem as cores da Rússia, muita gente diz que, na verdade, Hal Turner é um agente da KGB, da antiga KGB, é um agente russo. Eu não saberia dizer se isso procede ou não, mas eu tenho certeza, isso eu sei, que Hal Turner tem fontes dentro da área militar da velha Rússia, E Hal Turner já deu muitas informações que acabaram se comprovando em primeira mão, deu muitas vezes o furo, no bom sentido, claro, em relação à Rússia, e acertou. Então, pelo sim, pelo não, fiquemos atentos, porque pode ser sim que a Rússia tenha lançado um comunicado de emergência para que os russos se preparem para conflitos bem pesados. O que chegou próximo disso foi a fala deste senhor que aparece na tela. Isso eu colhi na agência TASS de Notícias. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse o seguinte ontem, prestem bastante atenção: o risco de uma troca nuclear existe, mas Moscou fará todo o possível para impedi-lo. E acrescentou: nós dissemos tudo o que precisava ser dito em termos de cenário para o uso de armas nucleares. O presidente Putin fez declarações sobre o assunto e isso também se reflete nas bases atualizadas da política de Estado da Rússia no campo de dissuasão nuclear. Dizer que esse risco não existe mais violaria a verdade. Infelizmente, disse ele, tal risco existe. Risco de quê? De trocas nucleares entre Estados Unidos e Rússia. Ele observou também, ele comentou também um artigo do Science Times sobre um possível resultado de uma troca nuclear entre Rússia e Estados Unidos, dizendo o seguinte: faremos o máximo que pudermos para evitar esse cenário catastrófico. No entanto, o no entanto sempre causa calafrios. No entanto, nem tudo depende de nós nesse caso. No passado, grandes pesquisas foram realizadas, muitas vezes inclusive por profissionais, para avaliar potenciais consequências. Hoje, a situação é muito difícil e tensa, concluiu o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Aqui é preciso pensar alguns pontos importantes da sua fala, como, por exemplo, nós dissemos tudo o que precisava ser dito em termos de cenário para o uso de armas nucleares. Isso quer dizer que a Rússia não falará mais no assunto. Ele transcendeu a área diplomática. Pode ser que o próximo passo seja efetivamente o envio de uma dessas armas nucleares em algum país da OTAN. Essa é uma possibilidade deixada em aberto aí por Ryabkov. Ele disse também que muitos estudos já foram feitos a respeito de tal troca e agora a situação é muito tensa. Esses estudos têm muito a ver com o que eu disse no vídeo de ontem à noite. As bombas nucleares já não são mais como as do passado, que levavam 10 megatons, por exemplo. Hoje podem levar 10 quilotons, ou seja, bombas pequenas. Fazendo uma relação aqui um tanto curiosa entre um carro potente do tipo 2.0
com um veículo popular 1.0, um carrinho 1.0. Ele serve muito bem a propósitos pequenos, como se deslocar numa cidade, mas um carrinho 1.0 é muito difícil de encarar, por exemplo, as nossas estradas em longas viagens. Bem, essa comparação é curiosa, mas tem muito a ver com as pequenas bombas, porque elas podem sim ser normalizadas na medida em que os malucos do poder acharem que poderão controlá-la. Uma bombinha aqui, outra ali, em instalações militares, estaria tudo resolvido. Claro, só que não, porque essa é literalmente uma caixa de Pandora. Mas os estudos estão apontando para isso. Há possibilidade, sim, e ela é muito grande hoje, do emprego de armas nucleares, porque elas já não são tão destrutivas. Seja como for, a porta está aberta e Ryabkov confirmou isso. A Rússia não falará mais no assunto, mas testes nucleares já serão feitos, disse o Ministério das Relações Exteriores ontem. A Rússia pode retomar os seus testes nucleares. Então, para bom entendedor, a situação está nesse pé. Hoje não se fala mais em guerras convencionais. O discurso entre os dois lados, ou melhor, os três lados, OTAN, Estados Unidos e China e Rússia, vamos colocar aqui os quatro lados, já inclui quase que comumente o uso de armas nucleares. Uma notícia curiosa, meio que passando batido durante a semana. Prestem atenção no que disse o presidente Putin em relação a Donald Trump. Essa é uma matéria do Daily Mail, da quinta-feira, que disse o seguinte: Vladimir Putin elogiou Donald Trump na quinta-feira como um político experiente e inteligente e disse que não acredita que o presidente eleito dos Estados Unidos esteja seguro após 2 tentativas de assassinato. O presidente russo sinalizou que está aberto a negociações com o novo comandante-em-chefe dos Estados Unidos, das Forças Armadas norte-americanas, e ameaçou usar todos os meios de destruição disponíveis se o Ocidente fornecer armas nucleares à Ucrânia, porque esse também foi um dos assuntos recorrentes durante a semana. Havia uma possibilidade dos Estados Unidos enviarem armas nucleares para a Ucrânia, segundo muitos especialistas. Essa notícia acabou se espalhando por aí e a Rússia respondeu imediatamente. A Rússia usará todos os meios de destruição se isso de fato acontecer. Mas o interessante aqui é que Putin dá um alerta. Ele teme pela vida de Donald Trump e, como Putin diz que teme pela vida do loirão, certamente a antiga KGB já assoprou na sua orelha as possibilidades, os riscos que Trump corre até o 20 de janeiro. Bem, meus amigos, agora o papo é mídia. Muita gente nos Estados Unidos está comemorando a possível morte da velha, grande e corporativa mídia globalista. Elon Musk foi quem acendeu o rastilho de pólvora quando disse que agora nós é que somos a mídia. O fato é que a vitória de Donald Trump colocou uma pá de cal sobre a manipulação midiática, a manipulação das grandes redes. E elas estão despencando, como, por exemplo, informou o Tom Hall essa semana, ontem. Um artigo de ontem, o Tom Hall começava dizendo o seguinte: há muito pelo que ser grato nesse dia de ação de graças. A vitória arrebatadora do presidente eleito Donald Trump, uma onda vermelha massiva atingindo os Estados Unidos e, mais notavelmente, a queda da grande mídia liberal. As avaliações da MSNBC e da CNN despencaram para números pouco previsíveis no passado, após a eleição de Trump. O canal Hallmark, por exemplo, conhecido por sua programação romântica e agradável de fim de ano, superou a MSNBC e a CNN
com uma média de 526 mil espectadores em qualquer momento entre os dias 18 e 24 de novembro. Por outro lado, a MSNBC conquistava apenas 458 mil espectadores durante o mesmo período, enquanto a CNN teve apenas 314 mil. Então, está aí o Tom Hall comemorando, entre outros, a possível morte, o possível passamento, falecimento da grande mídia. Mas, atenção, tudo isso pode não ser tão verdadeiro assim. Quem deu o alerta foi Kit Knife, do Off Guardian. Ele fez um artigo muito interessante que merece destaque aqui no canal Professor Belay. No começo do artigo, ele concorda com toda essa empolgação que está sendo gerada desde que Elon Musk disse que a mídia agora somos nós. Começa o seu artigo dizendo o seguinte: a velha mídia tradicional está morrendo e isso já acontece há anos. Isso só se tornou mais aparente nas semanas que que antecedeu a vitória de Donald Trump. Notícias de que a CNN está demitindo metade de sua força de trabalho e que as avaliações da MSNBC continuam caindo e provavelmente está sendo vendida, ou então que o The Guardian está deixando o X e com problemas financeiros, são recebidas com memes comemorativos. O número de leitores de jornais vem caindo há décadas e os canais de notícia de televisão lutam para atrair a audiência de um canal moderadamente popular do YouTube que apresenta vídeos fofos e gatos ao som de músicas peculiares. Ou seja, esses canais têm mais audiência hoje que a grande mídia. E sabe de uma coisa, diz ele? Ótimo, isso é tudo muito bom. CNN, MSNBC, The Guardian, todos eles merecem ir à falência, diz o autor da matéria. A comunicação digital permitiu que as pessoas minassem e derrubassem veículos de propaganda de décadas atrás. Mas, pergunta ele, prestem atenção agora, mas prestem atenção mesmo. Pergunta ele, isso significa que a grande mídia acabou? Elon Musk está realmente correto ou certo quando declara de forma tranquilizadora no X que você agora é a mídia? Bem, diz ele, a resposta para isso depende da sua crença, depende se você acha ou não que as mesmas forças que gastaram recursos incalculáveis construindo esse sistema de controle de informação vão simplesmente desistir e voltar para casa quando ele começar a falhar. É aqui que entra a importância máxima desse artigo, porque ele lembra, ou ele faz uma comparação, mais ou menos do seguinte modo. Imaginem, por exemplo, uma pessoa desconhecida do grande público que cai de paraquedas na política. Começa a falar coisas que agradam o público e, de repente, youtubers importantes, celebridades importantes, podcasters importantes passam a supervalorizar aquela pessoa que antes era desconhecida como um político viável, como uma alternativa, uma solução contra o sistema. O sujeito se torna um candidato forte e pode até vencer uma eleição. Mas, é bom lembrar, antes de ser político, ele era um completo desconhecido, não tinha um histórico na política, caiu de paraquedas, se tornou um candidato forte. Por quê? Essa é que é a pergunta. Como que uma pessoa não conhecida se torna, de repente, altamente midiática? O poder, claro, dos canais alternativos à grande mídia. Hoje, um podcaster pode fazer muito mais, pode dar muito mais resultado do que um grande jornal, como o Washington Post, por exemplo, que já ninguém mais quer ler, ou como a CNN, ou como a MSNBC. Basta ser uma celebridade importante no YouTube e essa pessoa terá muito mais alcance que as velhas redes. Bem, aí é que pode vir a jogada, aí é que pode vir a troca de pele da serpente, se é que vocês me entendem.
A grande mídia, diz o autor da matéria, está migrando para esse tipo de influencer. Ela vai fechar, vai mandar embora os seus velhos colaboradores, vai fechar portas, mas não vai morrer, não vai desaparecer. Vai trabalhar com os bons e velhos influencers das redes sociais ou do próprio YouTube, por exemplo. Essa seria, segundo o autor da matéria, a jogada para a grande mídia continuar influenciando, continuar manipulando mentes e corações, continuar sustentando o sistema. Agora, vocês acham que esse exemplo é válido? Será que esse exemplo se repetiu ou foi replicado na vida real? Onde já se viu uma pessoa desconhecida que em poucos meses se torna um fortíssimo candidato a um cargo público, a um cargo eletivo? Será que isso existe? Será que isso acontece? Bem, eu tenho a impressão que isso aconteceu no Brasil recentemente. Uma pessoa pouquíssimo conhecida, de repente se torna o salvador da pátria e concorre à prefeitura da maior cidade do país. Não estou dizendo que isso aconteceu, é apenas ilustrativo, porque a pessoa em questão, candidata à prefeitura de São Paulo, não é um político de longa carreira. Ele caiu de paraquedas na política e muitos youtubers famosos o incensaram. Então, voltando à história do rastilho de pólvora, acendeu seu rastilho e ele cresceu absurdamente da noite para o dia. Não estou dizendo que a grande mídia estava por trás disso. Estou dizendo que é possível que isso aconteça. Imaginem que a grande mídia queira um presidente do estilo Zelensky num país sul-americano. Ela pode fazer com que influencers importantes passem a dizer 24 horas por dia, 7 dias por semana nas suas redes sociais: esse é o cara, porque tudo que ele fala me lava a alma. É possível então que a grande mídia não esteja morrendo, só trocando a pele. Muito cuidado nessa hora, diria minha falecida avó. Que Deus a tenha. Por enquanto é isso. À noite eu volto com uma curtinha do professor. Espero você. Até lá, se Deus quiser.